Olá, minha irmã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Léo Santos, eu vou ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas 24, onde fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. No versículo 13, onde os discípulos no caminho de Emaús. Então diz a palavra do nosso Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como quem impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhe perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram e dizendo que tinha tido uma visão de um anjo, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então Jesus disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Eu começando por Moisés, e todos os profetas explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Amém? Então, irmão, aqui a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que aqueles 2 discípulos, indo a caminho de Emaús, iam falando da ressurreição de Cristo. Iam falando da morte de Cristo. Iam falando de Cristo, de todo acontecimento que tinha acontecido naquela época, na vinda do Senhor, em Israel e nas cidades circunvizinhas. Porém, ele estava falando de um Cristo crucificado, de um Cristo morto, um Cristo sem poder, porque não entrou no coração deles a palavra do Senhor. Então ele estava ali com incredulidade. Estavam esperando um Cristo que viesse brigar, que viesse guerrear, força bruta, e salvar o seu povo da mão de reis tirano. Mas na verdade Jesus veio para salvar todo aquele que nele crê. Então aquele estava entristecido, porque não deram crédito à palavra do Senhor e não acreditaram nem nas mulheres que tinham visto que ele tinha ressuscitado e que ele vivia. E alguns discípulos ainda foram lá e constataram que o corpo do Senhor Jesus não estava lá. Então, aqui mostra a incredulidade de muitos cristãos, muitos seguidores de Cristo que não acreditam no seu poder. Não pregam um Cristo vivo, capaz de salvar, de libertar, de curar, de abrir porta, de fazer o impossível, de restaurar a minha e a tua vida. Não importa em que situação esteja, nos vícios, nas drogas, no adultério, na prostituição. Então muitos não creram e Jesus censurou eles. Vocês não sabiam que as escrituras, desde os profetas, vinham pregando que ele tinha que padecer, tinha que sofrer, tinha que ser humilhado, tinha que morrer e ser ressuscitado diante dos mortos?
para subir para a sua glória e para o seu trono, para nos dar a vida eterna, e vocês não creram. Então aqui, porque a lei do Senhor, ela vem sempre desde Moisés até nos últimos dias, onde Cristo se manifestou, o Deus poderoso, que morreu por mim e por você, e que está vivo. Basta você crer, colocar em prática. Mas para colocar em prática, eu tenho que renunciar ao meu eu, o meu orgulho, a minha vaidade, o meu poder, que muitas vezes está em nós. O poder do dinheiro, o poder da fama, o poder do prestígio, das pessoas estar bajulando. E às vezes nós vivemos a injustiça, julgando e apontando o dedo, não reconhecendo que somos falhos e não entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, para que Ele restaure, para que Ele transforme. E estamos iludidos com as coisas passageiras e não entramos no mundo real. Porque o próprio Jesus fala em Mateus 18, no versículo 36, quando foi preso injustamente, porque ele tinha que morrer. E Pilatos perguntou para ele: tu não é o rei de Israel? Por que está sendo julgado? Ele falou: o meu reino não é daqui. O meu reino é dos céus. É um reino espiritual. Então todos que vai para Cristo têm que colocar em prática para que a palavra dele entre no coração. Ele falou que se eu quisesse, se o meu reino fosse daqui, eu mandaria um exército para combater, porque ele tinha milhares de seguidores. Só bastava ele dizer: vamos ganhar. Mas o reino dele é espiritual. Então se a tua vida está triste, está amargurada, se tu está nos caminhos errados, da injustiça, com pensamentos de ódio, de mágoa, de rancor, de tristeza, de vingança, é porque você não aceitou Cristo ainda, vivo como Ele é. Porque todos os profetas do Senhor, todos os discípulos do Senhor, em algum momento ele vai pregar Cristo, ele vai ensinar Cristo, mas você tem que ir para Cristo. É individual a salvação, a libertação, a cura. Aí quando você crê em Cristo, que Ele está vivo e que a palavra é viva e eficaz, capaz de transformar a minha e a tua vida, aí o Senhor opera. Mas enquanto você estiver vivendo o meu eu, achando que pode e não acreditando que Ele está vivo, vivendo um Deus morto, como esses discípulos, a tua vida não muda. Então crê que o Senhor Jesus está vivo. Crê que Ele foi o único que morreu e ressurgiu diante dos mortos. Que os milagres dele, o poder dele foi manifestado na terra. E ele dá autoridade a todos que nele crê. Ele ressuscitou mortos, curou todo tipo de enfermidade, de doença, de perturbação e está vivo. Basta você colocar em prática para ele transformar a minha e a tua vida. Amém? Que Deus nos proteja hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus.